Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário Série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 4, Buscar as Coisas lá do Alto. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, Buscar as Coisas lá do Alto onde Cristo vive. Terça-feira, ler com oração, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. A fé vem pela palavra. Pela misericórdia do Senhor, quando nos convertemos, recebemos a palavra do Evangelho e cremos, e a fé surgiu em nós. Não só a fé de Cristo Jesus, mas a fé como uma reação a Cristo, à palavra do Evangelho. A fé que recebemos é um presente de Deus e nunca sairá de nós. Ela nos faz ter acesso às coisas celestiais, algo que o homem comum não tem. As pessoas que vivem para as coisas visíveis, pensando nas coisas aqui da terra e buscando-as, não saem desta dimensão, não passam da esfera terrena. Portanto, pela fé que obtivemos ao receber o Senhor Jesus, passamos a ter uma habilidade que os outros não têm, o acesso a Deus. A fé é como uma porta pela qual entramos ao crer. Não precisamos viver como incrédulos, lutando pelas coisas da terra, mas temos acesso às coisas eternas, ao próprio Deus, e tocamos em sua própria essência, que é luz e amor. Também temos acesso às virtudes humanas perfeitas de Cristo, algo que muitos cristãos nem sequer percebem. Continuam vivendo na esfera terrena, correndo atrás do vento como todo mundo, tendo uma vida de conflitos, tentando ser bons cristãos, num ciclo de pecar, arrepender-se e pecar novamente. Acerca desse ciclo, Paulo escreveu em Romanos: nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Capítulo 7, versículo 15. E mais adiante também: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 24. O Senhor, entretanto, proveu livramento, pois Paulo conclui: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Capítulo 8, versículo 2. Pela fé temos acesso à lei do Espírito da vida que está nos céus em Cristo. A solução para nossos pecados não está em combater nossa carne, como os gnósticos e ascetas fazem. O ensinamento ascético, filosofia que defende o autocontrole dos prazeres físicos e psicológicos como caminho para se chegar a Deus, não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Muitos cristãos caem em depressão, angústia e têm uma vida atribulada porque não sabem como viver na esfera da fé. A fé é a porta de acesso às coisas celestiais, porque já fomos crucificados com Cristo. Unimos-nos a Ele em sua morte pelo batismo e com Ele também ressuscitamos para hoje viver em novidade de vida. Em Romanos se menciona, capítulo 6, versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado. Esse considerai-vos não é o exercício mental, porque por experiência já sabemos que quanto mais nos esforçamos para considerar-nos mortos, mais vivos ficamos. O caminho é a fé que vem pela palavra de Deus, conforme lemos em Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé nos leva a buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive e a pensar nelas. A fé nos foi dada quando aceitamos o Evangelho e continua funcionando por meio do operar da palavra de Cristo. Muitos pensam que a fé é como uma capacidade natural, usada, por exemplo, para se obter cura de enfermidades sem uso de medicações. A fé depende da palavra de Deus. Se ele nada falou sobre cura, devemos tomar a medicação necessária. Segundo Andrew Miller, em seu livro A História da Igreja, os tesouros da palavra profética foram destrancados para a igreja em Filadélfia. De fato, nestes últimos anos, o Senhor nos tem feito ver como a palavra profética funciona.
Essa também foi a experiência da igreja em Tessalônica. Os tessalonicenses não questionaram a palavra de Paulo, se era ou não palavra de Deus, mas creram, e ela operou eficazmente neles. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Nossos comportores já descobriram esse segredo desde 2017. Eles viram que a palavra lhes dá força para o exercício da fé, para viver em realidade. Viram também que a comportagem não deve ser feita visando a interesse próprio, mas por amor às pessoas. Que praticar a imersão na palavra profética é a maneira de se encher do amor de Deus, de exercitar o espírito e de viver na dimensão da fé. Pergunta de hoje: como podemos fortalecer nossa fé? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.